Recentemente eu estava assistindo um vídeo da Vika do canal Vika Tamari, em que ela faz uma review do Resident Evil 7. Jogo esse que faz referência a vários filmes de terror como Hack, Evil Dead e Massacre da Serra Elétrica. Se você jogar aquele jogo e é fã de filmes de terror, você vai passar a gameplay inteira vendo referências em várias coisas. Vai ter aquela sensação de déjà vu, sabe? Então depois de ver aquilo ali, eu resolvi reassistir o Massacre da Serra Elétrica original, o filme de 1974. Dirigido por Tobe Hooper, esse filme aqui é considerado o pai do gênero slasher. Aqui você tem tudo que um slasher deveria ter para conseguir chamar a atenção do público. O uso de uma ferramenta icônica como arma de crime, no caso aqui uma serra elétrica, ou melhor, motosserra. O assassino alto, silencioso e aparentemente sem nenhum tipo de personalidade, apenas um ser impiedoso, animalesco e imprevisível. Todas essas coisas começaram com o filme de 1974 com Leatherface. A primeira vez que eu vi esse filme aqui eu fiquei com um pouco de medo de achar ele ruim, porque ok, ele é um clássico, ele mudou o gênero do terror, mas é um filme muito antigo. Ele fez 50 anos esse ano. Então não é só porque uma coisa era boa antigamente e ela é muito apreciada hoje em dia, que ela continua sendo boa. Bruxa de Blair. Mas olha, mesmo esse filme aqui tendo a mesma idade que a sua mãe, ele continua maravilhoso até hoje. Assim como a sua mãe. O filme começa com um texto onde o narrador nos conta que a gravação que vamos assistir é baseada na história real de um grupo de jovens que foram fazer um passeio um domingo qualquer, mas acabaram sendo vítimas de um dos crimes mais bizarros da história norte-americana, The Texas Chainsaw Massacre. O Tobe Hooper sabia que a mídia adorava usar serial killers e assassinos sanguinários para chamar a atenção do público. Por isso ele resolveu inventar essa mentirinha de que a história que ele estava contando no filme Massacre da Serra Elétrica era baseada em uma história real. E bom, se a ideia era atrair mais público, isso deu muito certo. Eu falo disso daqui a pouco. Antigamente, os jornais e revistas extraíam o máximo dessa imagem enigmática e fria desses assassinos, que em muitos casos a própria mídia que criava essa imagem. Hoje em dia a gente tem adolescente fazendo edit de serial killer no TikTok porque eles são bonitos e frios. Os tempos podem mudar, mas as práticas não. O filme então corta pra cena de um corpo que foi exumado de um cemitério, com a voz de alguém em um rádio descrevendo que vários corpos ou pedaços de corpos foram exumados para serem expostos ao ar livre, como se fossem peças de arte macabras. Finalmente mudamos para o nosso grupo de jovens em viagem. Sally, seu irmão Franklin, Jerry, o motorista, Kirk e sua namorada jovem mística Pam. Engraçado ver alguém falando sobre Mercúrio retrógrado em um filme de 50 anos. Não é de hoje que tem gente maluca assim. Eles passam esse cemitério para Sally conferir se não violaram o túmulo do avô dela, do qual aparentemente está tudo bem, e após seguirem viagem passam em frente a um abatedouro. Aqui o Franklin começa a falar de um jeito bem animado de como as pessoas usavam martelos para bater os animais. Ele fala que às vezes tinham que dar 2, 3 ou até 4 marteladas para o animal finalmente morrer. A animação dele, misturada com a cara de lunático, deixa essa cena bem estranha. A Pam até vem com um papo sobre ser horrível de nós, seres humanos, matarmos animais para comer, mas o assunto fica por aí. E olha só, essa é a primeira vez que o filme trata sobre o assunto carne e veganismo. Eu falo disso daqui a pouco. Depois dessa conversa, eles avistam um homem pedindo carona e o ajudam. Mas tem um problema, esse cara é a definição de esquisito. Não é legal julgar as pessoas pela aparência, eu sei, mas pelo amor de Deus, olha esse cara. Ele fala esquisito, se veste esquisito, age esquisito e tá com o rosto sujo de sangue. Bom, pelo menos a parte do rosto sujo de sangue ele consegue explicar. Ele tava no abatedouro antes de pegar carona. Ele trabalha lá? Não, o irmão dele trabalha, então eu não sei como é que ele tá sujo por causa disso, mas bom. Pelo menos ele respondeu, né? Ah, e é mais uma vez que o filme fala sobre carne. O Franklin fala sobre os trabalhadores que usam a pistola de abate de gado no abatedouro, mas o carona esquisito diz que não usa aquilo, que essas coisas roubam o emprego das pessoas e que ele vai pelo jeito mais convencional, com um martelo mesmo. Venha que eu vou pegar minha marreta! Os animais morrem melhor assim, diz ele. E quando você acha que as coisas não podem ficar mais estranhas, o esquisito pega um canivete do Franklin e resolve cortar a palma da própria mão. Por quê? Porque sim, só por diversão mesmo. Depois de deixar todo mundo assustado e tirar uma foto do Franklin sem pedir, ele tenta cobrar $2 pela foto. Óbvio que o Franklin não aceita pagar, então o esquisito resolve tacar fogo na foto no meio da van. E pra finalizar o show de horrores, ele pega uma navalha e corta o coitado do Franklin. Depois de tudo isso, aí sim, finalmente, o pessoal resolve expulsar ele da van. Fica aí a lição, crianças, não deem carona para esquisitos que estão com o rosto sujo de sangue. Eles podem ser perigosos. Depois de parar em um posto de gasolina que não tem gasolina, o Franklin pergunta a um homem que parece o dono do lugar sobre uma antiga casa dos pais dele. O cara desconversa um pouco e diz que talvez já tenha visto o lugar, mas aconselha eles a não irem pra lá, porque é uma casa velha e que garotas não gostam de casas velhas. Claramente ele tá tentando afastar eles da casa por algum motivo. Eles pegam um churrasco no posto e seguem viagem até a casa. Chegando lá, dá pra entender o conselho de não visitar o lugar. Essa casa tá podre, toda suja e caindo aos pedaços. Enquanto o pessoal explora a casa velha, o Franklin, que tinha ficado pra trás, tenta entrar
na casa com sua cadeira de rodas. Eu não tinha comentado ainda, mas deu pra perceber que o Franklin é PCD. E mesmo assim, todo mundo resolveu andar pelo andar de cima da casa e esquecer da existência dele. Belos amigos e bela irmã, hein? Bom, realmente é uma sacanagem o que fizeram com o Franklin aqui, mas o ator e o personagem não ajudam também. O ator ele é super exagerado com as suas expressões faciais e o jeito que o Franklin age, e o próprio Franklin age como se fosse uma criança gigante. É bem difícil criar empatia com um personagem desse jeito, né? Bom, mas sobre a atuação dá pra até dar um desconto. Todos os atores aqui estão fazendo seu primeiro papel em um filme longa-metragem. A falta de experiência dos atores unido à falta de experiência do Tobe Hooper fez com que a gente tivesse algumas cenas meio esquisitas, mas bom, dá pra relevar. O Kirk e a Pan estão andando pelos fundos da casa pra tentar encontrar uma piscina que tem lá. Cara, vocês viram quão podre essa casa tá? Se a casa tá suja assim, imagina a piscina. Quem que quer nadar num lugar desses? Eles avistam de longe um lugar que tá vindo som de motor, então resolvem passar lá pra ver se encontram alguém pra pedir gasolina. O lugar não parece muito hospitaleiro, porque, bom, tem vários carros parados lá no fundo, carros aparentemente roubados, mas isso não chama muita atenção deles não, que depois passam por um gerador e chegam até uma casa aparentemente vazia. O Kirk resolve entrar na casa depois de ouvir um barulho e do nada, BUM! Um homem alto e mascarado aparece, dá uma martelada na cabeça do Kirk, que fica convulsionando no chão, então o homem o finaliza com mais uma martelada e fecha a porta com tudo. Olha só, ele morreu do mesmo jeito que o gado morre. Interessante. A Pan, que tava em um balanço do lado de fora da casa, entra pra procurar o Kirk, e aqui a gente tem um vislumbre maior de como é essa casa. Um lugar sujo, escuro, cheio de peças de arte e decorações feitas com ossos de pessoas. Pois é, isso não é um bom sinal. A Pan, óbvio que se desespera e começa a correr pra sair daquele lugar, mas o homem mascarado volta, captura e a pendura num gancho de carne. Ele então liga a motosserra e começa a cortar o corpo do Kirk na frente da Pan. Bizarro. A cena do Kirk sendo atacado e da Pan sendo capturada são sensacionais. Elas acontecem meio que do nada e sem aviso prévio. Até então o filme ele te deixa meio tenso, com o carona esquisito, com o cara do posto meio que tentando avisar para eles não irem para aquela casa, mas nada te prepara para a crueldade e brutalidade dessas cenas aqui. A primeira vez que eu vi o Kirk sendo atacado, eu tomei um susto tão grande que a minha única reação foi ficar de olho esbugalhado e olhando para a tela em silêncio. É como eu falei antes, eu não colocava muita expectativa nesse filme aqui não, mas meu irmão, isso aqui foi muito bom. O Jerry sai andando pra tentar encontrar o Kirk e a Pan que sumiu e acaba chegando até a casa do Leatherface. Me impressionou ele ficar mais que um segundo naquele lugar e não perceber que aquilo é uma má ideia e vazar dali. Depois de encontrar a Pan em um freezer, ele se assusta, mas ele não consegue fazer muita coisa não, porque o Leatherface aparece e assim como fez com o Kirk, apaga o Jerry com o martelo. Tá na hora de falar desse homem aí, desse Leatherface, desse cara de couro do filme. Ele tem uma máscara de pele humana usando o rosto de uma das suas últimas vítimas. Nessa cena aqui ele aparece do nada gritando e ataca o Jerry. Um grito bem feroz, bem animal. O Leatherface só apareceu 3 vezes aqui em cenas super rápidas, mas você já sabe que ele é perigoso. Você sabe que ele é rápido, forte, descontrolado, violento e imprevisível. Ele não precisou falar, não precisou de alguma cena em que ele fica espiando os jovens andando por ali. Só a imagem dele, só a presença dele já te faz ter medo desse cara. O Leatherface foi inspirado no Ed Gein, um assassino e ladrão de lápides americano que foi condenado a 2 assassinatos e suspeito de outros mais 5. Os crimes do Ed Gein ganharam notoriedade quando as autoridades descobriram que ele pegava restos de corpos de pessoas para fazer arte. Mas a inspiração meio que termina aqui. O Ed Gein era um cara normal de 1,70 m, e um cara de 1,70 m não dá medo de ninguém. Então o que é que o Tobe Hooper resolveu fazer? Esticar o Leatherface, deixar ele um cara gigantesco, deixar ele mais gordo e mais assustador. E só para colocar a cereja em cima do bolo, ele deu uma motosserra pro cara. Agora sim a gente tem um ícone do terror. Pra tu ter uma noção, o Gunnar Hansen, que era o ator que fez o Leatherface nesse filme, tinha 1,93 m. Então imagina o quão bizarro esse cara ficava com a máscara. A noite chega e o Jerry ainda não voltou. A Sally e o Frank saem estrada de chão adentro para tentar encontrar um amigo deles. No meio do caminho, o Frank diz que ouviu algum barulho e aí do nada, BUM! O Leatherface aparece de novo. Usando a motosserra mais silenciosa do mundo, ele finaliza o nosso herói de cadeira de rodas. Eu não posso dizer que eu vou sentir saudade dele não. A Sally então sai correndo e o Leatherface corre atrás. E é aqui nessa cena que a Sally começa a gritar. E meu irmão, ela vai gritar e gritar até o filme acabar. A Sally continua correndo e gritando até chegar em uma casa, a casa do Leatherface, mas ela ainda não sabe disso. Ela tenta pedir uma ajuda a um velho mais pra lá do que pra cá, não dá muito certo, o Leatherface aparece de novo e ela acaba tendo que pular de uma janela pra fugir daquele lugar. Depois de se estrupiar toda no chão, ela então começa a correr e gritar na direção oposta até chegar ao posto de gasolina do começo do filme, lembra? Lá ela é acolhida pelo aquele homem do posto e fala que mataram o irmão dela e os amigos e pede pra ele ligar pra polícia urgentemente. O homem disse que não tem telefone ali e fala que vai até o carro pra pedir ajuda à polícia de lá. Eu não sei como é que isso funciona, mas tudo bem. Enquanto isso, a Sally fica sentada em um banco, olhando para pedaços de carne que estão sendo assados lá. Um tempinho se passa e o cara do posto volta com um saco e uma corda. Eu não acho que dá pra ligar pra polícia com essas coisas não, meu nobre. Ele então começa a bater na Sally com a vassoura em uma cena mais engraçada que aterrorizante. Olha esse som de vassoura batendo.
Depois de apagar a Sally com a vassoura, ele amarra ela com a corda, coloca num saco e sai com ela de carro dali. Durante a viagem ele encontra quem? Olha só, o Carona do começo do filme. O homem sai do carro e começa a bater e reclamar com o Carona. Sim, é esse o nome do personagem no filme. Eles depois sobem num carro e seguem em direção à casa do Leatherface. Aqui a gente percebe que não é só o Leatherface que é um cara problemático, mas sim todas aquelas pessoas são. Todas aquelas pessoas são membros da família dele. Lembra que o cara que pediu carona disse que o irmão dele trabalhava no abatedouro? Bom, o irmão dele é o Leatherface. E o homem do posto, o pai deles. Tem uma cena muito legal até a gente chegar naquela parte do filme que tá todo mundo esperando. Quando a Sally é levada àquela casa, o homem do posto, o Drayton Sawyer, o pai do Leatherface, começa a brincar, xingar e bater no Leatherface porque ele deixou a Sally escapar e porque ele acabou quebrando uma porta da casa durante a perseguição. E é estranho ver aquele homem tão perigoso e que deu tanto medo em a gente que tá assistindo e nos personagens até agora sendo tratado como se fosse uma criança, sendo colocado pra baixo e agindo como um indefeso contra um cara menor e mais fraco que ele. Você não esperava ver o Leatherface, aquela montanha de músculo, gordura e selvageria agindo daquele jeito. E isso é muito bem feito no filme. Foi aqui que o Tobe Hooper resolveu dar o desenvolvimento final pro Leatherface, pra ele não ser só mais um personagem assassino por aí. Ele deixou de ser só um assassino sanguinário e virou um assassino sanguinário e manipulado. Ele é um homem com claros problemas mentais que é usado e manipulado pela sua família para fazer o trabalho braçal de capturar e finalizar as vítimas. A Sally, ainda amarrada na cadeira, é levada até a mesa de jantar, onde o Carona corta o dedo dela e dá pro avô quase morto dele chupar o sangue. Essa cena é bizarra. E a Sally, então, depois de tantas emoções, acaba desmaiando. Quando ela acorda, nós temos uma das cenas mais icônicas do cinema. Toda a família Sawyer comendo e a Sally desesperada gritando amarrada na cadeira. Sério, eu não sei como é que a Marilyn Burns, a atriz que interpreta a Sally, não perdeu a voz aqui. E bom, dá pra perceber que Resident Evil 7 fez uma clara referência a esse filme aqui, né? Não preciso nem falar mais nada, as imagens mostram. A produção desse filme aqui passou por vários problemas por causa de orçamento, o que fizeram com que o Tobe Hooper fosse obrigado a gravar por várias e várias horas por dia, 7 dias na semana. Porque alugar equipamento era muito caro e ele não podia ficar perdendo tempo com aquelas coisas. Então provavelmente a atriz que fez a série deve ter gritado por horas e horas e horas durante essa cena aqui. Então você vê que ela realmente não conseguiu gritar o tempo todo, porque tem faixas de áudios da série gritando que foram colocadas depois na edição. Você consegue perceber que o movimento da boca dela e o som não são iguais. Então sim, ela acabou com a garganta fazendo essa cena aqui. Depois de mais alguns minutos de gritaria, acontece mais uma cena genial. O vovô quase morto é muito amado pela sua família, então eles querem que ele finalize com a Sally. Mas o coitado não consegue nem segurar o martelo que dirá finalizar a Sally. A cena é uma mistura de terror com comédia. Tem um velho gagá, a Sally gritando mais que tudo, o Leatherface tentando fazer com que o velho segure o martelo pra dar na cabeça da Sally, e eu ficando surdo com tudo isso. Depois de eles tentarem dar o martelo pro velho várias e várias vezes, a Sally consegue se soltar, pula da janela e sai correndo daquele lugar. E olha só, já é dia, ela ficou a noite toda gritando. A Sally começa a ser perseguida pelo Carona e pelo Leatherface, perseguida entre aspas, né, porque a Sally não parece ser muito atlética e o Carona só tá fingindo que tá correndo pra não pegar ela logo. Mas essa perseguição fake aqui não dura muito tempo não, porque o Carona acaba sendo atropelado por um caminhão que tava passando e morre. Aí acontece uma cena que até agora eu tô tentando entender. A Sally entra no caminhão desse cara, que acabou de atropelar o Carona, o Leatherface começa a fazer uma cosquinha na porta com a motosserra, depois ele e o motorista resolvem sair do caminhão, o motorista tá com uma chave de fenda na cabeça do Leatherface, que acaba se cortando com a motosserra quando cai, um outro carro aparece do nada, a Sally sobe na parte de trás dele aos gritos e consegue escapar daquele maluco da motosserra. Onde é que o motorista do caminhão foi? Eu não sei, ele só soube da cena mesmo. O Leatherface então começa a fazer um tipo de dança teatral, enquanto balança sua motosserra, em mais um momento icônico do filme, e assim terminamos a nossa história. O filme lançou em outubro de 74, com aquela informação de que era uma história real, baseada no assassino real e tudo mais, o que chamou muita atenção e fez com que o filme, com um orçamento de $300 mil, arrecadasse $30 milhões. Depois de todo esse sucesso, claro que ia ter uma continuação, né? E teve. 3. Só que tem um probleminha. O filme 2 foi lançado 12 anos depois, em 1986, dirigido também pelo Tobe Hooper, mas dessa vez parece que o Tobe Hooper queria fazer um filme de comédia, mas foi obrigado a fazer um filme de terror. É tudo muito bizarro aqui, o Leatherface parece um personagem dos Trapalhões, sei lá, de um programa de comédia. É tudo muito mais escrachado, exagerado e bobo. Muito bobo. É muito bizarro você sair do primeiro filme com aquela estética crua, aquele ambiente que te deixa angustiado, o Leatherface que te dá medo, e vir pra alguma coisa que parece uma paródia de humor. Parece uma sketch de Todo Mundo em Pânico. É bizarro isso daqui. Mas apesar dos pesares, o filme 3 foi lançado em 1990. Mas dessa vez dirigido por Jeff Burr, um cara super famoso que ficou conhecido por dirigir filmaços como Puppet Master 4, Pumpkinhead 2 e A Volta do Padrasto. Só filmão, eu sei. Esse filme é que ele tenta voltar pro horror do original, tendo mais cenas violentas, novos personagens e mais desenvolvimento. É nesse filme aqui que aparece a mãe do Leatherface pela primeira vez. É até estranho de pensar que no filme 1 não tinha uma mãe, né? Tinha um pai e um irmão, mas não tinha uma mãe. Tinha até uma avó
avô mais morto do que vivo, mas não tinha uma mãe. Mas mesmo com essas mudanças, o filme não foi um sucesso não, custando 2 milhões e só arrecadando 6. Com a bilheteria abaixo desse, mais a bilheteria abaixo do filme anterior, que custou 4,5 milhões e só arrecadou 9, todo mundo achou que o Leatherface tinha morrido de vez, ainda mais levando em consideração que nessa época, outros filmes slasher já faziam muito mais sucesso. Halloween, Hora do Pesadelo, até o próprio Jason, todos surgiram depois do Leatherface, tendo inspiração nele e agora dominavam a cena do terror slasher. Mas bom, vaso ruim não quebra fácil, então resolveram colocar o último prego aí no caixão do Leatherface. A história desse filme aqui é bizarra, se liga. Em 1995 foi lançado The Texas Chainsaw Massacre, A New Generation, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno. Nessa continuação número 4 de uma saga super aleatória que ninguém se importava mais, conseguiram colocar 2 atores que iriam ganhar Oscar no futuro, o Matthew McConaughey e a Renée Zellweger. Atores que na época não eram muito conhecidos, mas tinham uma carreira promissora. Com base nisso, a Columbia Pictures, a produtora do filme, resolveu relançar o filme um tempo depois para tentar surfar no hype dos atores. Mas esse filme aqui era tão ruim, mas tão ruim, que podia ser uma propaganda negativa para os atores, mostrando atuações péssimas deles nesse filme, péssimo, poderiam prejudicar a carreira deles, que estava só começando. Um tempo passou, a Columbia Pictures vendeu os direitos do filme para uma outra produtora, que relançou o filme em 97. Mas aí tem uma coisa muito maravilhosa nessa história toda. O Matthew McConaughey foi processado junto com a sua empresa de gestão, a Creative Artists Agency, a CAA, alegando que eles interferiram no relançamento do filme. Eles interferiram no acordo de distribuição, fazendo com que o lançamento desse filme fosse podado. Imagina você fazer um filme tão podre que os seus atores não querem que ele seja lançados e um deles ainda tentar podar o relançamento dele para que ninguém veja aquela porcaria. Depois de todas essas desgraças na vida do Leatherface, ele ficou na geladeira por um tempo, mas não muito tempo. Em 2003 foi lançado um remake de Massacre da Serra Elétrica. Filme bom, tá? As pessoas não gostam muito desse filme aqui, mas ele é um filme bom. Depois de quase 30 anos, finalmente a gente teve um filme bom de Massacre da Serra Elétrica. E ele segue a qualidade de fazer filmes sombrios de slashers do passado. Então a gente teve o Halloween do Rob Zombie, que muita gente odeia. A gente teve o maravilhoso remake de Sexta-feira 13, lançado em 2009, como sem o Winchester no filme, maravilhoso. A gente teve o filme da Hora do Pesadelo, em que o Freddy Krueger é um isso não é muito legal, não. E tivemos esse filme aqui do Leatherface e Massacre da Serra Elétrica. Eu não vou dar muito detalhe e falar muita coisa sobre esse filme, porque eu quero fazer um vídeo exclusivo pra ele e pra todos esses outros que eu acabei de comentar, porque eu acho que eles merecem um vídeo pra eles. Apesar disso tudo, o Leatherface vai demorar bastante tempo pra voltar em outro remake. Na verdade, em 2006 lançou um filme que é pra ser uma prequel do filme de 2003. É um filme legalzinho também, nada demais. Se você tiver curioso, pode assistir, que ele é divertido, mas claro, não espere nada que não seja dark e profundo e gore e escuro, porque todos esses filmes são assim. O Massacre da Serra Elétrica 3D, já viu que vem bomba por aí, né? Lançado em 2013 e conta a história diferente. Na verdade, isso aqui é meio que um remake barra continuação. Aqui o roteirista perdeu a mão. Ele tenta fazer meio que um retcon e contar uma história no futuro com o mesmo Leatherface do filme anterior, e a nossa personagem principal surge como uma Final Girl, uma personagem do bem, aí no final ela vira babá do Leatherface. Esse filme aqui é uma merda, tem essa praga do 3D que contaminou vários filmes dessa época. Uma coisa está voando da tela, vai me atingir. Opa, você me pegou, hein? Era só 3D. Olá de novo. Em 2017 lançou um outro filme chamado Leatherface, que tenta contar um pouco sobre a origem do Leatherface, de novo, mas dessa vez tentando brincar um pouco com o público para fazer com que a gente descubra quem é o Leatherface. Tem vários personagens. Quem será ele? Será esse cara baixinho, bestalhado, ou será esse cara alto e gordão? E aí, será que o filme vai ser óbvio ou ele vai tentar fazer um plot twist que não vai funcionar, estragando toda a história dele? Ah, imagina o que esse filme fez. Mas nada supera o filme de 2022 da Netflix. Por que fazer isso? Eles surrupiaram aqui a ideia de Halloween de 2018. Ignorar todas as continuações dos filmes e pegar o filme original e fazer uma continuação com base nele. Então sim, a gente tem aqui um Leatherface que é pra ter, sei lá, os seus 80 anos, enfrentando a Sally que parece ter 70. Mas o pior não é nem isso, são os outros personagens, porque claro, a gente tem jovens nesse filme e são jovens chatos, são jovens do Twitter, são jovens que se acham mais especial do que todo mundo e que acham que podem mudar o mundo só com o seu celular e a sua força de vontade. Esse filme aqui é patético, é horrível, é horroroso, eu não sei porque, eu não assista. Eu vi essa merda quando lançou, no dia, e eu assisti puto do começo ao fim. Eu não consigo explicar o quão podre esse filme é. Olha o Leatherface desse filme de 2022. Olha, ele não dá medo. Ele parece um coitado, parece um leproso que precisa de ajuda médica, não um assassino, um sanguinário. Que negócio horrível, horrível. Mas bom, chega. Depois de todo esse estresse, eu não aguento mais falar de Leatherface. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like e se inscreve. Eu pretendo sim falar mais sobre Leatherface, Jason, todos esses caras aqui no canal. Então se você gostar da ideia, deixa um like, se inscreve aí e faz todas essas coisas, compartilha o vídeo para um amigo e tudo mais, que ajuda muito o canal. A gente se vê na próxima, então. Um beijo, valeu!